Acentuação, aula de número 6, e hoje nós veremos aí acento diferencial. Começaremos a ver, porque ainda veremos nas outras aulas mais alguma coisa aí sobre a reforma, sobre o acento diferencial, tá? Mais precisamente nesta aula sobre essas três palavrinhas, por, pode e forma. Antes, porém, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve, curte, compartilha nas redes sociais e dá joinha nos vídeos aqui no canal. Isso é importantíssimo para o nosso trabalho, pessoal. Pois bem, o que é acento diferencial? Pessoal, às vezes, né, o acento ele não marca a tonicidade, como a gente tem visto nas aulas anteriores, tá? Às vezes o acento, eu coloquei que era, porque ele era usado antigamente, em algumas palavras continua sendo usado, o acordo não mexeu, né? E é isso que a gente vai ver agora, tá? Ele era e é colocado em algumas palavras apenas para diferenciar uma palavra da outra, pessoal. Tá? Então, o acento diferencial não marca tonicidade, nem timbre, é só para diferenciar uma palavra da outra. O que acontecia com a palavra para, porque estava ali a palavra para verbo e a palavra para preposição. Antigamente colocava-se colocava-se acento agudo na palavra para verbo, para diferenciar da preposição. Mas vocês vão de convir comigo que lendo, mesmo que não tivesse o acento, eu saberia que é o verbo, né? Então não tinha como achar que era uma preposição aqui, tá? E aí alguns gramáticos chamavam até muitos acentos, eu cheguei a ler isso, muitos acentos lá, que existiam acentos diferenciais, de acento burro, porque não havia necessidade de colocar aquele acento. Por exemplo, vou comer uma pera. Antigamente colocava-se acento na palavrinha pera, no sentido de fruta, né? A fruta aquela da árvore, da pereira, fruta muito gostosa por sinal, né? Eu colocava o acento nessa palavra para diferenciar da preposição pera, que era uma preposição arcaica que ninguém mais usava, então não tinha o porquê. Lendo aqui, não tem como você achar que a pessoa vai comer uma preposição, impossível, né? Então, era um acento, né, que não tinha, eram acentuações aí que não tinha necessidade de ter, e o acordo aboliu, não existe mais acento aqui no para verbo, tá? Agora é tudo igual, para, preposição, para, verbo, e pera também não existe, não precisa mais, porque a preposição nem se usa mais também, tá? Pera, fruta, não tem mais acento. Agora, essas três palavrinhas aqui, tá? Duas delas, que é por e pode, ou pode, né, já começa por aí, né? Por e pode, tá? Manteve-se. Como era, ficou, não mudou nada, a gente já vai ver por quê. E forma, ele tornou facultativo em um dos significados dessa palavra, porque tem três significados. Por exemplo, leiam aqui, o que está escrito aqui? Pôr sal no café e pôr distração. Aqui, Maria tem uma forma de coração, coloquei o asterisco para dizer que aqui, na verdade, o acordo deu uma mexida, tá? Em um dos significados dessa palavra. Tá? E aqui, ele pode fazer o que você não pode ou ele pode fazer o que você não pode? Aí é que tá. Se vocês derem um pause e lerem isso aqui, vocês vão achar estranho que está escrito. Percebam que nenhuma delas tem acento. Tá? Daí, né, manter-se em duas delas e a modificação ali na palavrinha forma, tá? Que a gente já vai ver. Pois bem, pôr sal no café e pôr distração, pode-se entender aí, dependendo de quem está lendo, que eu vou colocar sal no café e vou colocar distração também no café. Na linguagem figurada, obviamente, mas pode-se entender. Percebo que não tem acento. No caso, Maria tem uma forma de coração, o formato do corpo de Maria é de um coração ou ela tem uma assadeira em forma de coração? Tá? Daí a necessidade também, né, de ou se manter, ou colocar, ou não colocar, mas a gente já vai ver. E aqui embaixo é aquilo que eu falei, ele pode fazer o que você não pode, ou ele pode fazer o que você não pode. Né? Em qual aí pode tá o verbo está no presente, em qual está no pretérito. Tá? Então há esse probleminha. E aí o que aconteceu? O novo acordo disse que o por verbo e o por preposição era assim antes e continua do mesmo jeito, ou seja, eu coloco o acento no verbo por, tá? Para diferenciar da preposição por. Olha aqui o que acontece. Vamos pôr tudo em ordem, vamos colocar tudo em ordem verbo. Saíram todos um por um, tá ligando essas duas palavrinhas, é a preposição. Perceba que quando eu coloco o acento, né, o que acontece? Esse sentido aqui se desfaz, ou seja, de colocar sal
no café e colocar distração também. Ó, ele se desfaz, porque agora o acento está me dizendo, eu sou um verbo, é colocar sal no café pela distração, e aqui é uma preposição, tá? Então o acordo manteve, tá, esse acento para diferenciar o verbo da preposição. O que aconteceu com a palavrinha forma? Essa palavra pode ter 3 significados na língua portuguesa, pode significar molde, recipiente ou o verbo forma, verbo formar, né? Então olha aqui os sentidos. O terreno tem uma forma retangular. Molde, modelo do terreno, molde ali é retangular. Não causa nenhuma ambiguidade. Assamos o bolo na forma, só pode ser a forma recipiente. E aqui embaixo, este curso forma bons profissionais. É o verbo, tá? Mas, né, o acordo fez o seguinte. O uso na palavra forma, quando significa recipiente, é facultativo. Ele deixou aqui, né? Então eu poderia colocar aqui ou não. Ocorre que, em alguns casos, pode causar ambiguidade. Dependendo de como você vai escrever, usando as duas palavras, pode causar uma ambiguidade. O que está escrito aqui? É a forma da forma ou a forma da forma? Não sei. Então, nesse caso, o acordo, né, ele aconselha, os gramáticos, na verdade, o acordo diz que é facultativo, mas os gramáticos, percebendo isso, eles aconselham colocar o acento na palavrinha forma com significado de recipiente quando vai causar, quando você perceber que causa aí um duplo sentido. Colocando o acento na palavrinha forma, agora eu sei, né, que o que está escrito aqui é o formato, o molde da forma no sentido de recipiente, tá? É a forma, o formato, o molde da forma, tá? Que pode ser de coração nesse caso, a forma de assar pão, tá? Sobre o verbo poder, o que diz o novo acordo? Quando a forma, ó, para ver a forma está em tudo, na verdade. Quando a forma pôde, né, do verbo poder, faz referência ao passado, deve-se colocar um acento circunflexo. Por quê? Vai ter esse sentido aqui, pôde, né, com timbre fechado, e é para diferenciar esta forma de pode. A gente pronuncia pode, com timbre aberto. No presente. Era assim antes e continua, não mexeu, né, em nada aqui. Olha aqui o que acontece. Ele pôde fazer o que você não pode. Ou seja, eu coloquei o acento, estou dizendo que aquele ali é pretérito, tá? Tem um significado. E aqui embaixo eu não coloquei o acento, eu estou dizendo que esse pôde aqui é presente. Porque agora eu digo, ele pode fazer o que você não pôde fazer ontem. Leio e percebo que tem aí sentidos diferentes de acordo com o que eu expliquei, pessoal. Daí a necessidade de se manter a acentuação, né, como ela era antes. Porque se eu não colocar o acento, causa uma confusão, não é nem ambiguidade, mas confunde aí, né, a pessoa em relação aos tempos verbais. Tá ok, pessoal? É isso aí.